Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Para Que Todos Saibam. Hoje é quinta-feira, 14 de novembro. O tema de hoje, nosso testemunho de Jesus. Vamos orar para iniciarmos o estudo de hoje. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti com humildade e gratidão, Senhor. Que a Tua presença guie cada palavra, cada reflexão e cada descoberta durante o estudo de hoje. Dá-nos discernimento para entender as verdades da Tua palavra e força para vivê-las no dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Várias vezes, à medida que João apresenta testemunhas de Jesus, seu objetivo é nos levar a uma conclusão mais abrangente, a de que Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. João 20, versos 30 e 31. Imagine presenciar Jesus fazendo milagres. Com certeza creríamos nele, não é mesmo? Gostaríamos de pensar assim, mas de certa forma, temos ainda mais razões para crer em Jesus do que as pessoas que viram aqueles milagres. Por quê? A pergunta de hoje é a seguinte: quais são algumas das coisas que temos hoje que as pessoas da época de Jesus não tinham e que devem nos ajudar a crer? Vamos ler Mateus 24, versos 2, 6 a 8 e 14 para nos ajudar a esclarecer a resposta. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Retornando ao texto na lição, isso acontece porque não temos apenas os relatos de João, mas a grande vantagem de ver se cumprindo muitas coisas que Jesus e os escritores bíblicos predisseram, como a destruição do templo, a pregação do evangelho ao mundo, a grande apostasia e o mundo continuando a ser um lugar caído e mau. Durante o ministério de Jesus, seus seguidores continuaram um grupo pequeno e hostilizado, que, pelos padrões humanos, deveria ter desaparecido da história há muito tempo. Como eles poderiam saber, assim como nós, que todas essas coisas aconteceriam? E se cumpriram. A nossa fé existe como cumprimento da profecia de Jesus de que o Evangelho seria pregado em todo o mundo. E hoje, quase 2000 anos depois, como seguidores de Jesus, temos o privilégio de dar testemunho de Cristo e do que Ele fez por nós. Não é simplesmente pelas palavras de Natanael, de Nicodemos, da mulher samaritana ou pelos ensinos dos fariseus que reconhecemos que Jesus é o Messias. É pela leitura das Escrituras, sob o poder convincente do Espírito Santo, que aceitamos Jesus como o Salvador do mundo. Então, cada um, à sua maneira e a partir do relacionamento com Deus, pode ter uma história para contar, a qual pode não ser tão impressionante quanto ver um morto ressuscitado ou um cego curado. Mas o que importa é que conhecemos Jesus e, do nosso modo, testemunhamos dele, como fizeram as pessoas mencionadas em João. Vamos agora aos comentários de Ellen White para hoje. Contemplando o destino da cidade que ele havia amado, o coração de Jesus ansiava pelo filho sob seus cuidados. O amor não correspondido partiu o coração do Filho de Deus.
Mal sabia a multidão da tristeza que pesava sobre o espírito daquele a quem adoravam. Eles viram suas lágrimas e ouviram seus gemidos, mas eles não conseguiam compreender o significado de sua lamentação sobre Jerusalém. Enquanto isso, foram levados relatórios aos líderes de que Jesus estava se aproximando da cidade, acompanhado por uma grande multidão de pessoas. Apreensivos, eles saíram ao seu encontro, na esperança de dispersar a multidão por meio de sua autoridade. Quando o cortejo estava prestes a descer o Monte das Oliveiras, foi interceptado pelos líderes. Eles perguntaram quem e qual era a causa de toda essa alegria tumultuada, enquanto eles, com muita autoridade, repetiam a pergunta: quem é este? Os discípulos, cheios do espírito de inspiração, foram ouvidos acima de todo o barulho da multidão, repetindo em tons eloquentes as profecias que respondiam a essa pergunta. Adão lhe dirá: é a semente da mulher que ferirá a cabeça da serpente. Pergunte a Abraão, ele lhe dirá: é Melquisedeque, rei de Salém, rei da paz. Jacó lhe dirá: ele é Siló, da tribo de Judá. Daniel lhe dirá: ele é o Messias. Oséias lhe dirá: ele é o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. João Batista lhe dirá: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O grande Jeová proclamou do seu trono: este é o meu Filho amado. Nós, seus discípulos, declaramos: este é Jesus, o Messias, o Príncipe da Vida, o Redentor do mundo. The Spirit of Prophecy, volume 2, página 395. Temos os grandes princípios da salvação revelados na Palavra de Deus, que dizem respeito ao nosso bem-estar eterno, e a nossa própria alma deve estar toda inflamada com o amor de Deus. Devemos estar prontos para anunciar seus louvores. Cristo deve habitar em nosso coração pela fé, para que possamos aprender dele e sermos cooperadores com ele. Devemos sair unidos, determinados, por meio da ajuda de Deus, para testemunhar de sua glória em cada ato de nossa vida. The Review and Herald, 22 de outubro de 1889. Temos uma obra muito importante a fazer: obedecer a Cristo e dar testemunho dele. Ele disse aos seus discípulos: e vocês também darão testemunho de mim, porque estão comigo desde o princípio. Os discípulos deveriam ser honrados ao darem testemunho da missão de Cristo. Eles estiveram com ele constantemente e adquiriram um conhecimento muito valioso para transmitir a outros. Não podemos estar pessoalmente com Cristo como estavam os seus primeiros discípulos, mas ele enviou o seu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. E por meio desse poder, nós também podemos dar testemunho do Salvador. The Gospel Herald, 1º de agosto de 1900. A lição de hoje está realmente uma bênção, mas eu aguardo você amanhã para encerrarmos a lição 7. Um forte abraço e tenham todos uma abençoada quinta-feira na companhia de Jesus.